Perguntas? 3, 2, 1. Como é bom trabalhar com jovem, hein? Muito bem. Perguntas? Ok. Bom, nós acabamos de fazer um diagnóstico, não foi? Então agora o que eu vou fazer? Além disso, nós vamos trabalhar agora, ó, as crenças limitadoras geradoras do movimento de ansiedade, depressão, desespero e tristeza. O que eu faço comigo que me leva a isso? Está vendo? E o que eu posso fazer comigo para me ajudar? Então, olha o que acontece. Ó. No movimento egóico passivo e de pós-ocupação. O que acontece? Ó? Eu fico me falando, olha, eu não podia ter errado, eu não podia ter feito, eu deveria ter agido de forma diferente. Então eu estou exigindo em plena inverno que seja primavera. Então eu estou exigindo algo que eu não trabalhei para isso. Faz sentido? Por isso que é muito importante eu reconhecer os meus padrões mentais para que eu possa mudá-los. No livro Momento de Saúde, o Espírito Joana de Anjos diz assim, ninguém vive sem hábitos. O que é hábitos? Nós temos hábitos viciosos. Tem gente que chega de imediato já liga a televisão. Tem uma amiga que faz assim. Eu pergunto, por que você faz? Eu não aguento ficar sozinha, sem barulho. Então veja, se for ver, todos nós temos hábitos. Agora eu tenho hábitos que agregam valor, tem hábitos que não agregam valor, tem hábitos que ajudam, hábitos que não ajudam. Então não é me criticando, é eu me acolhendo. Onde tem os hábitos que ajudam, eu vou incentivar. Onde eu tenho que deixar a desejar, eu vou ressignificar. Porque eu me amo, e quem se ama quer o melhor para si. Não é verdade? Então, olha aí. Eu fico remoendo o erro incessantemente no movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade, e aí eu entro no pessimismo, medo, dúvida, desespero e tristeza. O que acontece? Eu entro no vazio existencial. Porque eu estou confundindo o quê? Aí. Quem eu sou com aquilo que eu faço. Quem eu sou com aquilo que eu tenho. E quem nós somos? Amor. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Agora eu tenho atitude de desamor. Então, se eu reconheço que eu sou amor, eu vou me perguntar, com base em quem eu sou, como eu posso me ajudar nessa atitude de desamor que eu estou? Sem me censurar ou criticar. Faz sentido? Portanto, ó, ainda, o movimento de preocupação, todos aqueles movimentos, ó, eu tenho que manter tudo sob controle, se der errado, e se acontecer como da outra vez, eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro como da outra vez. Olha aí, ansiedade em relação ao futuro, pessimismo, medo, dúvida, desespero. O que isso traz? Vazio existencial. Porque eu não estou me acolhendo enquanto aprendiz da vida. Se eu tenho um filho, já recorri a todos os médicos, todos falaram assim, pai, seu filho não tem cura. Aí eu cheguei até vocês falaram assim para mim, olha, pai, eu sei o que seu filho tem, e isso tem cura. O que eu vou sentir? Um alívio. O que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que assais sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então o alívio vem do quê? Do entendimento. Mas está resolvido? Não. Aí depois ele diz assim, ó, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. O descanso vem quando? Antes ou depois do trabalho? Quem faz jus do descanso? Isso. Então, só de entender o que está acontecendo comigo,
E por eu saber quem eu sou e me respeitar no que eu faço, ou no que eu tenho, que deixa a desejar, eu já tenho um alívio. Mas eu tenho a responsabilidade moral, amorosa, de prosseguir me trabalhando, de prosseguir me acolhendo, quantas vezes for necessária. De novo, olha o que eu fui fazer. Qual o problema? Não é verdade? Eu fui fazer uma palestra, questão Jesus, modelo da felicidade, e ao término da palestra, uma senhora chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho 30 anos que eu participo do movimento espírita, então eu sou espírita, mas eu não me sinto merecedora de ser feliz. Falei, como assim? Porque eu fui uma assassina. Olha a crença, ó. Eu fui uma assassina. Eu falei assim, como? Aos 18 anos eu fiz um aborto. Então você se julga um assassino, por isso você não se sente feliz? E tudo nós vamos entender, que a doutrina espírita nos ajuda, é ver texto e contexto. Qual que é a finalidade nossa aqui na Terra? Não é o aprendizado, não é a educação? O que é o erro? Não é a oportunidade de se educar? E eu perguntei para ela, perguntei, o que você faz? Eu sou professora universitária aposentada tem 6 meses. E por ironia do destino, eu olhava na sala assim, aquela menina ali está grávida. Eu dava um jeito de chegar até ela estava grávida. Eu não sei quantos abortos eu evitei, atendendo as alunas. Quantos enxovais eu participei. Quantas famílias eu fui para poder aceitar a gravidez. E a coisa de 1 ano atrás, eu estava na faculdade, chegou uma senhora e disse, professor, a senhora lembra de mim? Minha filha, mais de 30 anos aqui de faculdade, universidade, é difícil. Eu fui sua aluna. Muito bem. Olha, eu quero me agradecer a senhora e te apresentar para o meu filho. Ele quer conhecer a senhora de todo jeito. E ele insistiu. Aí chamou, falou, esse aqui, ele só está hoje aqui, e eu contei para ele, graças à senhora. Foi a senhora que foi lá falar para o meu pai, para minha mãe, me acolher, que eles me colocaram para fora. Eu fiquei 2 dias na casa da senhora. Hoje, ele é a razão da vida do meu pai e da minha mãe. Cuidam deles com um carinho de ternura muito grande. Eu quero lhe agradecer. Quero lhe dar um abraço. Mas a hora que ela me abraçou, eu senti aquela alegria e de repente eu lembrei do aborto. Não mereço. Olha como é interessante a mente da gente. E uma crença limitadora. Porque muitas vezes eu tenho conhecimento doutrinário, mas eu não aplico a mim mesmo. A questão não é o quanto eu conheço. É o quanto eu me sinto no que eu conheço. Como que eu me coloco dentro do que eu conheço? Eu perguntei, a senhora é professora de quê? Matemática. Muito bem. Então, possivelmente, quando seu aluno errava a conta, a senhora ia dizer para ele assim, seu burro, vagabundo, você não aprende matemática, nunca vai aprender na vida. Não, pelo amor de Deus, jamais eu faria isso. Como que a senhora faz? Não, eu iria dizer para ele, se ele está errando, ia dizer, não é problema, eu também errei muitas vezes, e hoje estou enquanto professora. Falei, interessante. Por que a senhora não faz assim com ele? O erro é um aprendizado. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. O que Jesus disse? Não é amar o próximo como a si mesmo? A senhora está se acolhendo? Falou, está me saindo uma coisa daqui assim, ó. E justamente, é o chakra do amor, ó, 4º chakra. Veja que, quando você muda uma crença, olha o que muda. Você se abre às benesses do universo. Nós somos filhos do dono do universo. Eu fui e disse para ela, olha, em que situação que você fez esse aborto? Eu saí do interior,
fui para a capital e fui fazer cursinho. Quando eu fui sair de casa, meu pai falou, se você se perder, eu tenho mais 3 irmãs, eu não vou ter o trabalho de botar você para fora de casa, não. Eu mato. E meu pai havia assassinado um vizinho por questões de terra. E eu me encantei com um professor, 28 anos. E eu 18. 10 anos mais velho. Mas ele foi um covarde. Porque ele foi o meu primeiro tudo. E quando eu falei para ele que eu estava grávido, ele falou, quem garante que é meu? A única coisa que eu posso facultar a você é um aborto. Eu relutei, mas eu lembrava do meu pai. Eu relutei, lembrava do meu pai. E eu tenho a cena daquela enfermeira fria, com uma sacolinha de supermercado, isso aqui é o que estava dentro de você. Ontem a garotada perguntaram, o aborto por estupro, como que é dentro da visão da doutrina espírita? É uma coisa legal, mas não é moral. Não se fala da dor, do trauma que vem depois do aborto. E aí eu fui e disse para ela, você faria hoje? Não, pelo contrário, eu tenho 4 filhas. Você aprendeu ou não a lição? Aprendi. Então qual é a finalidade da reencarnação? Não é aprendizado? E quanto que você já reparou? Não isenta do que você fez. Porque a lei de causa e efeito, mesmo você sendo perdoado ou perdoando alguém, perdoar significa oportunizar. Você não isenta da responsabilidade, porque senão não teria aprendizado. E aí eu disse para ela, uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Uma vez eu ouvi isso de um benfeitor querido. Olha como é interessante. Vamos junto? Uma prova não aprovada. Uma prova não aprovada. Faz sentido, gente? Isso é doutrina espírita. É oportunidades sucessivas da vida. Então, é justamente quando eu começo a trabalhar comigo, eu saio desse vazio existencial para trabalhar, olha lá, no movimento proativo, eu tenho a ocupação, o que eu posso fazer agora para resolver o problema, o que eu posso fazer para tirar desse fato no qual aconteceu esse erro, um aprendizado, qual a melhor forma, aí vem uma atitude responsável, serena, serenidade, otimismo, o que vem? Faz sentido? Então veja, qual que é o grande convite? Eu desenvolver minha confiança em mim mesmo. Enquanto que? Quem é você? Você é um corpo? Você é o que você pensa? Você é o que você sente? Você é o que você faz? Ou eu sou mais do que o que eu penso, eu sou mais do que o que eu faço, eu sou mais do que eu sinto? Quem nós somos? Espírito imortal. Jogado no mundo? Filho de quem? Que é dono do quê? E ele precisa de alguma coisa? Então ele criou o universo para quem? Quem vai te dar parte do universo? Que lei que é essa? Lei de permissão. Está lá na parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo. Pai, me dá minha parte da fazenda. Mas filho, pai, me dá? Tá bom, está aqui. Ele é o dono do mundo? Deu. Sabendo que o filho ia bater cabeça, não ia? Dinheiro não aguenta desaforo. Aí gastou tudo, o que aconteceu? A dor bateu na porta, a dor da fome, a dor moral. O que eu fui fazer da minha vida? E olha como uma parábola que Jesus constrói. Judeu, e ele foi conseguir serviço de quê? Cuidar de porcos. E aí quando ele foi dar comida para os porcos, ele ficou com fome, ele ia comer a comida dos porcos. O que o capataz falou? Não, você não pode comer essa comida não, isso aqui é dos porcos. Aí o que ele fez? Na casa do meu pai há tanta abundância. Todos comem na mesma mesa.
e eu estou aqui. Ali ele cai em si, ó. Ele fez agora um processo reflexivo, meditativo reflexivo. Não foi? E voltou para a casa do pai. Quando ele voltou, ele falou o quê? Pai, eu não sou digno de ser tratado como seu filho. O que o pai fez? Uma baita de uma festa, pegou o melhor bezerro, né? Fez ali a maior festa, deu sandália, deu o anel, olha aí. Por quê? Quem nos permite voltar para casa? E quem nos distancia? São nós mesmos. Não é verdade? Mas aí tinha um outro filho, não tinha? Que era o mais velho. O mais velho estava o quê? Ouviu aquele barulho, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele perguntou quem? O capataz. O que está acontecendo? Seu irmão voltou, seu pai está fazendo a maior festa. O que ele fez? Entrou na inveja, na revolta. Ele chegou para o pai e fez o quê? Esse gandaieiro pegou o dinheiro do senhor, gastou tudo, foi igual o senhor faz uma festa para ele. Em outras palavras, o que o pai falou? Qual é o problema? É meu filho. Não tem como desfiliar. Mas e eu, que sempre estive aqui com o senhor, nem um cabrito o senhor me deu. O mesmo cabrito que ele queria não era para ele. Para quê? Para festejar com meus amigos. Ó, ele não se percebia. Ele não acessava a lei de permissão. Ele não se via como filho de Deus. Ele não se via como filho do Pai. Ele estava, mas não estava. Igual muito de nós. A gente está perto de quem está longe de quem está perto. Que é o caso do advogado. Ele tinha conquistado tanto, mas não se permitia desfrutar. Aí o que o pai fala? Oh, meu filho, você não pegou porque não quis, porque tudo que é meu. Então depende de quem? Pegar as oportunidades. Elas batem na porta, mas não abre fechadura nem arromba a porta. Faz sentido? Então aqui, ó, eu vou entrar nessa confiança plena como filho de Deus. Eu posso, eu sou capaz, eu mereço. Tem desafios, mas tem potencial para eu desenvolver, não tem? Portanto, eu entro numa confiança também na vida. Portanto, eu entro também numa confiança em Deus. O que eu ganho com isso? Em fazer todo esse trabalho amoroso comigo. Eu ganho isso aqui, ó. A fé convicta. Fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que levou Estevão diante de Saulo dar todo aquele testemunho? A fé convicta. O que levou Saulo, depois enquanto Paulo, chegar a ponto de dizer assim, já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim? Ele comprou isso no mercado, na farmácia? O quanto ele ralou para isso? Já o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Cartas ao Romano. Por quê? Mostrando a predominância da característica humana instintiva e egóica em detrimento da característica humana essencial. Nós somos essencial, mas temos uma couraça, temos uma neblina que nós criamos fruto da nossa ignorância. Então, o que acontece? Com isso, eu passo. Quando eu não tenho confiança em mim, o que acontece? Eu projeto também o abandono, a desconfiança na vida. Portanto, eu também projeto em quem? Em Deus. Aqui eu entro no quê? O que nós vimos lá? Vazio. Está vendo? Tudo depende do ponto de vista, da minha linha de raciocínio. Conforme eu penso, eu dou a direção. Pergunta, gente. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo entender? Está tudo bem? Muito bem. Já estamos resumindo, hein? Olha lá. Então, como que eu posso trabalhar isso? Então, hoje nós temos, uma série de abordagens de ajuda. A psicoterapia de preferência transpessoal cognitiva. Por quê?
Dentro da visão da psicologia transpessoal, ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual. Então, ela vai trabalhar você dentro de uma perspectiva de que você é o autor de todas as suas escolhas. E que também não importa o que você foi, importa o que você está fazendo agora com o que você foi. E, ao mesmo tempo, buscar também a homeopatia. Hahnemann, que foi um também dos que ajudou na própria codificação, ele é um missionário. Então, a homeopatia, ela atua no núcleo da célula, que reflete no perispírito, que faz toda uma mudança. E a acupuntura também. Porque a acupuntura, ela trabalha, nós temos no nosso corpo os chakras, né, isso já dentro da visão indiana ou tibetana, e nós temos os nadis. O chakra, o que é? É como se fosse o estômago. Você alimenta, o estômago pega o alimento e vai distribuir com o corpo. Ou então, igual o transformador da energia lá fora. Ele pega a energia da usina, coloca para dentro da sua casa, e tem os disjuntores, que vai para a tomada, são os nadis. Então, a acupuntura vai naquele ponto. Então, a pessoa que estudou, ela sabe os pontos que vão mexer. Chega, inclusive, fazer cirurgia sem anestesia no sentido medicamentoso. E os medicamentos antidepressivos são importantes? São. Mas é o gesso no braço, ou é a muleta. É importante? É. Mas o fundamental é você buscar a causa. E a causa está nos nossos padrões mentais. Muitos traumas, conflitos. E o trauma, enquanto fato, ele já aconteceu. Mas enquanto energia psíquica, emocional, está no perispírito. Por isso que é muito importante a gente se dar atenção. Certo? A gente está se acolhendo e buscando essas ajudas. E a terapia da fé e do perdão, que é fundamental. O perdão, ele existe para quem ofendeu ou para quem foi ofendido? Esse cara foi umas perguntas, né? Para quem ofendeu? Para quem foi ofendido? Para quem ofendeu? Então, nós temos uma visão equivocada do perdão, na maioria das vezes. Perdoar não é anular o que o outro fez. E perdoar não é dar uma coisa boa a troco de uma coisa ruim. Olha lá, a professora se perdoou e sentiu uma melhora com a mudança de padrão mental. Principalmente quando eu disse para ela o quê? Uma prova não aprovada? Uma prova não aprovada? Faz favor de aplicar isso no nosso dia a dia, viu? Então veja, o perdão é você reconhecer aquela prova não aprovada e se oportunizar com um aprendizado e fazer de forma diferente. Perdão não é anular o que o outro fez, nem o que foi feito com você, ou o que você faz com o outro. Porque mesmo que vocês me perdoem, vocês estão tirando de mim a responsabilidade dentro da lei de causa e efeito? Não. Por isso que Joana de Anjos diz, olha, o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz. Porque dentro da lei de causa e efeito, o problema é dele. Certo? Agora, o Emmanuel diz assim, existem injustiças. Mas o quê? Ela estava lá também, mas não existe injustiçado. Então, você vai observar, vamos observar, que quando Jesus diz para Pedro, Pedro, perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque nenhum de nós somos injustiçados. O único que foi injustiçado, quem foi? Quem foi? Jesus. Então, tudo que vai nos acontecer não é punição, é aprendizado. Então, quando ele diz, se alguém vos bater na face direita, oferecer a outra, o que ele quer dizer? Não é a face física. É você não querer retribuir, porque senão você está patinando. O outro está te oferecendo a oportunidade de você se ressignificar, de você fazer uma mudança de nível com você. Olha o que Francisco de Assis coloca. Quanto mais me odeiam, quanto mais me maltratam,
quanto mais me sacrificam, mais próximo de Deus me colocam. Assim também com você? Você sente assim? Por quê? Porque ele sabe que aquilo que está acontecendo, eu vou transformar o limão em limonada. Eu vou fazer uma mudança de nível nisso aí. Eu estou me fortalecendo. Outro dia eu lendo um artigo, o articulista diz assim, sabe por que o riacho canta? Por quê? Porque tem as pedras no caminho. Então nós vamos perceber que todos nós temos desafios. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então daí a importância de buscar a ressignificação. Olha lá, confiança é a convicção, a ressignificação do sentimento de abandono. Que realmente é algo que às vezes nos acompanha. Então o que eu posso fazer? E buscar o autoconhecimento, a autoaceitação, o autoacolhimento amoroso. Aqui o estudo sistematizado da doutrina desempenha um papel muito importante. O estudo, além de você estudar na casa espírita, fazer o seu estudo. O estudo da série psicológica de Joana de Anjos, o Emmanuel, a série do André Luiz, os romances, como que ajudam? Paulo Estevão, que é um romance prático para o nosso dia a dia. É um livro que eu já li 9 vezes, estou lendo a 10ª vez agora. Por quê? Manutenção. É importante, quem se ama se cuida, quem se ama se valoriza. Faz sentido, gente? Muito bem. E aí, olha, o tratamento de alta educação para ir ao encontro da vida e não contra ela. Tem diferença? Tem. Porque ir contra é rebeldia. Mas eu entender que virtude eu estou sendo convidado agora, diante dessa atitude do meu filho. Que virtude eu estou sendo convidado agora a desenvolver diante dessa postura do meu companheiro, da minha companheira. Então, quando eu passo a ressignificar e ter um padrão de avaliação, e o padrão de avaliação não é o certo e errado, são as leis e as virtudes. Programa intenso de boa educação mental e comportamental, gerando bem-estar. Aí nós vamos entender lá nos 2 capítulos do Evangelho. Qual que é? Quais são eles? 27 e 28. Chega em casa, dá uma olhadinha, hein? Seja bonzinho com você, caridoso com você. Investe em você. Certo? Muito bem. E aí, buscar um sentimento de aprendiz com exercício de amor, mansidão, humildade de coração. Olha as virtudes do aprendiz, O aprendiz, ele tem um exercício de quê? Amor, mansidão e humildade. O que Jesus disse? E aprendei comigo que sou, olha aqui, manso e humilde de quê? Por que de coração? Porque às vezes nós temos a humildade do intelecto, das máscaras, da persona. Chegaram para o Chico Xavier e disse, um companheiro desencarnou, o fulano deve estar muito bem no mundo espiritual, né? Porque ele era muito humilde, né? Mas muito humilde. Você, infelizmente, ele não está bem. Mas como não? Ele era tão humilde. Pois é, ele tinha um orgulho de ser humilde. Porque o que é humildade? Profundo ato de inteligência. Humildade não é omissão. Humildade é você se acolher naquilo que você já conseguiu te dar. E valorize isso. E reconhecendo que você tem um oceano de oportunidades à sua frente que você não entende ainda. É o que Sócrates colocou. Quanto mais eu sei que tem muito a aprender. Não é? E Jesus era humilde por excelência. Então a humildade ela é fruto da autoconfiança, da fé convicta. Não é? E você buscar renovar, recomeçar e prosseguir. Por quê? Só tropeça quem está andando. Só erra quem está fazendo alguma coisa. Errou? Então erra rápido, mas aprende rápido e faz diferente rápido.
Você vai encurtar os espaços de sofrimento desnecessário, que às vezes nós entramos. E ainda, a terapia da medicação, a oração, a fluidoterapia espírita, os passes e a água magnetizada e a identificação com a natureza. Como é importante. Um dos movimentos da pessoa que entra no movimento depressivo é se isolar. Então é muito importante você ver a beleza do sol ao nascer, ao entardecer. Como o céu fica todo bordado, multicolorido. Você fazer a sua caminhada no meio das árvores, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo os seus passos com as folhas no chão. Então é muito importante nós estarmos buscando nos perceber onde nós estamos. Isso aqui é fundamental. E o hábito da oração. A água fluidificada, como é importante. Por quê? Os bons espíritos colocam na água, além de colocar de forma geral, mas no momento que a pessoa vai fazer o uso, dependendo de uma pessoa para outra, os benfeitores já colocam o remédio específico para essa e aquela pessoa. O evangelho no lar, como é importante. A casa, o lar que faz o evangelho, ele é sinalizado na espiritualidade como sendo um pronto-socorro. Espíritos familiares daqueles que ali estão são atendidos. São os recursos que a doutrina espírita nos oferece e nos esclarece de como utilizar. Muito bem, esse garoto, ele chegou da escola, colocou a mochila lá no canto, falou: Rex, eu tenho uma parada federal para nós dois. E começou a rezar, porque é uma coisa decoreba. E está rezando. A mãe chegou, já era 8 horas, meu filho, você chegou 4 horas. Chamou o Rex. Você não foi ao banheiro, você não foi lanchar? O que você está fazendo aí, meu filho? Mãe, eu estou rezando para que Belo Horizonte seja a capital do Espírito Santo. Meu filho, de onde você tirou isso? Belo Horizonte é capital? E Espírito Santo é capital? Faltou essa assessoria para ele. Ele falou: pois é, mamãe, não foi assim que eu pus na prova. Tem muita gente rezando para Deus mudar o marido, não tem? E quem escolheu o maridão? Mas também tem muito marido querendo que Deus mude a mulher. Tem ou não tem? E quem que escolheu? Mas também tem muita gente, muita mãe rezando para mudar o filho, não tem? E quem que educou? Então a gente vai ver que a oração não é para anular as nossas provas. A oração é para que nós possamos ter a têmpera moral, a coragem, a confiança, a determinação diante das situações de desafio que batem à nossa porta. Estou encerrando todo o nosso pensamento, olha aqui, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lá em Mateus 26, 41, eu pergunto: todos nós entramos em tentação ou não? Hã? Sai de uma, entra na outra? Não é mais ou menos assim? Um pensamento, ele me paga. É uma tentação? Mas ela vai ver, eu vou dar o troco. É uma tentação? E assim sucessivamente. Quantos tipos de tentações nós temos? Vixe! Não é? Agora, cada um é responsável pela sua. E pelas suas. Porque às vezes eu resolvo uma, vem outra. Por quê? Para o nosso crescimento espiritual. Há determinadas situações, e está na literatura espírita, que os nossos benfeitores espirituais, periodicamente, liberam aquelas almas com quem nós tivemos comprometimento.
nas áreas mais diversas, para estar nos acompanhando, mas que eles ainda trazem a visão nossa do passado, para que eles possam hoje testificar as nossas mudanças e mudarem também. Então nós vamos entendendo a importância do que disse Jesus aqui. O que eu vou fazer então? É fundamental que eu busque querer realizar o meu projeto. Eu pergunto, qual é o seu projeto de vida? O que você quer para você nos dias que te restam? Porque não importa os dias que me restam. O que importa? A qualidade que eu quero implementar nos dias que me restam. Faz sentido? Então, qual que é seu projeto? Vamos sair daqui pensando num projeto? O que você quer para você? Para você. Focado em você. O que você quer mudar em você? O quê? Um de cada vez, pode começar devagarzinho, é verdade? Tem uma mensagem do Emmanuel, no livro Fonte Viva. Devagar, mas sempre. Vai devagar e sempre. Sempre devagar, não. Devagar, mas sempre. Eu vim numa boa toada. De repente eu fui visitado por alguns conflitos, então ele recomenda, por que parar? Vai devagar, mas vai sempre. O Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, carro parado na estrada, além de enferrujar, causa acidente. Então é importante que nós nos mantenhamos no trabalho. Então nessa mensagem diz assim, a estrada, por mais longa, ela foi feita milímetro a milímetro, metro a metro, quilômetro a quilômetro. O discurso mais belo foi letra por letra. Então, como é importante nós termos uma visão que a questão não é quantidade, é a qualidade que eu me dou naquilo que eu estou fazendo. Certo? Então, qual é o seu projeto? O que você quer para você? Focado em você, não é no maridão, não é na esposa, não é nos filhos, é em você. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Isso vai refletir enquanto esposo, vai refletir enquanto profissional, O que eu quero? Portanto, se realmente eu quero, o que é fundamental? Que eu também busque saber como e o que realizar. Quando eu tenho muito bem internalizado isso aqui, o que eu quero, o como eu dou um jeito. Eu quero fazer medicina. Mas você não tem condições, no momento. Mas eu quero fazer medicina. A pessoa vai dar um jeito, mas ela vai conseguir. Então é muito importante o que você quer para você. E quando é focado em nós, na mudança pessoal, ninguém te impede. Você sabe por que eu não estudei? Porque seu pai não deixou. Você sabe por quê? Porque sua mãe não deixou. Não. Eu realmente não queria. Eu estava no desejo. O desejo não é vontade. Nós temos duas forças. A força da vontade e a força do desejo. O desejo, eu quero alguém ou alguma coisa mágica para resolver os meus problemas. A vontade eu me determino. E onde a vontade se faz ausente, o desejo nada de braçada. Então é importante o que eu quero e como realmente eu vou realizar. Há uma técnica do Walt Disney, diz assim, às vezes a gente fala, não, isso aí eu não tenho condições. Diz assim, não mate o seu sonho no nascedouro. Então coloca o seu sonho como se estivesse ali na sua frente e pergunta para você, que recursos eu tenho para realizar aquele sonho? Porque eu quero. Dos recursos que eu tenho para realizar este sonho, o que me falta? Eu vou perceber. E do que me falta, como eu posso adquirir? Porque eu quero realizar meu sonho. Então eu quero realizar realmente a minha mudança, me tornando uma pessoa melhor. Com isso, o que acontece? Eu entro num processo de vigilância.
Eu estou sempre atento. A qualquer desvio, eu passo a me corrigir, amorosamente. Por quê? Com isso, eu passo a sentir que realmente isso é fundamental para mim e eu entro na oração. A oração vai tirar os problemas de nós? Nossos problemas, não. No mês de julho, eu fui trabalhar com um grupo de jovens, perguntei, o que é oração? Igual o farol do carro. Você é burro, onde é que você viu isso? Ele foi e perguntou, o outro colega falou para ele, o que o farol do carro faz? Ilumina. O quê? A estrada. Para quê? Para a pessoa passar. E o que ela ilumina? Os buracos. Para quê? Para não cair. Vocês estavam lá também? Foi se a pessoa não quiser, porque tem gente que está vendo buraco e quer cair. Não é? Que aí está no campo do desejo. Aquela pessoa tinhosa, né? Então, veja, a oração, ela ilumina para que nós possamos trafegar com mais segurança, com mais confiança. Ela é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, nós recebemos todas as respostas. Então, a oração, diz Emmanuel, que é um hino vibrante do universo. Quando nós colocamos o vegetal na sombra, aquele trabalho que ele faz do fototropismo é o vegetal orando para a manutenção da vida. O vai e vem da água do mar é o mar orando, porque é aquilo que gera o equilíbrio das águas. Quando um pai ou a mãe está, oh meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? É uma oração. Quando o engenheiro está ali ensimesmado, em cima de uma prancheta, para a edificação de um edifício, ele está orando. Então, a oração é uma concentração edificante. Então, nós vamos edificar na nossa alma. E aí, o que nós ganhamos com isso? A efetivação da mudança. Na efetivação da mudança... Espera aí, deixa eu... Na efetivação da mudança, olha lá o que acontece. De novo. Aqui. Eu faço o ciclo virtuoso. Ó. Então, nesse ciclo virtuoso, nós vamos entender a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Com quem? Comigo mesmo. Onde houver ódio, onde eu estiver com raiva de mim, olha o que eu fui fazer. Onde houver ofensa, como é que pode? Eu sou um burro. E assim sucessivamente. Perguntas, gente. Perguntas. Perguntas? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Muito bem. Quem é este? Olha lá. Portanto vos afirmou, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Mas o que ele está falando? Não andeis preocupados. O que é pré? Antecipado. Então ele não está falando de você trabalhar hoje, de você ser previdente, de você ser cuidadoso, de você ser cauteloso. Certo? Tudo bem? Eu estava fazendo um seminário
em Nova Mutum, no Mato Grosso, quando eu coloquei essa imagem. Como eu coloquei para vocês, minha mãe era uma pessoa muito simples. E ela perguntava: meu filho, por que você viaja tanto? Mãe, eu viajo a serviço da federação. Ele foi e disse: você parece um caixeiro viajante. Sabe o que é caixeiro viajante? Não, mãe, tem mais gente que viaja também e tal. Mas tá bem. Mas eu oro muito por você. E eu estava lá na divisa do Pará, numa outra cidade. Matupá. Lá perto de onde o avião da Gol caiu. E sempre que eu ligava para minha mãe tinha um problema auditivo. E ela, muito simples, ela falava assim: meu filho, vamos desligar, o interurban está muito caro. Aí, falou: não, mãe, está tudo bem e tal. Porque ficou ancorada lá naquela pobreza, né? E eu estava lá em Matupá, aquela saudade, que eu sou o único que moro fora. Meus irmãos todos moram em Brasília. Eu sou o único que moro no Mato Grosso. E sempre eu ligava para ela. E ela tinha dificuldade de ver, e meus irmãos colocaram uma lâmpada, quando o telefone tocava, para ela ver. Aí eu toquei, nada. Falei: mas ela vai atender. Uns 10 minutos depois, eu toco. Ela fala: alô, quem é? Mãe. Ela me chama Lacordaire. Lacordaire. Ô, meu filho, que saudade de você. Primeira vez que ela havia falado isso. Eu estava lá varrendo as folhas, lá no fundo. Uma coisa falou dentro de mim, que era para eu vir para perto do telefone, que o telefone ia tocar, mas eu não sabia que era você. Eu fiquei muito emocionado e tudo. 2 meses depois, eu a visitava de 2 meses, minha irmã falou: olha, minha mãe está com câncer. E assim que descobriu, já tem uma semana, e ela está nas últimas. Ela disse que ela está esperando você. Aí eu peguei o voo, quando eu cheguei, ela já não mexia nada. E minha irmã falou: mãe, olha quem está aqui, o Lacordaire. Sentei na beira da cama dela, peguei a mão dela, beijei. Falei: benção, mãe. Ela abriu os olhos com dificuldade. Ô, meu filho, eu só estava te esperando. Para aquele abraço do fogão. Isso foi em 2006. Então, em 2008, eu estava fazendo um seminário quando eu coloquei essa figura. E que eu olho lá no fundo, vem surgindo a minha mãe, abraçada com meu pai. Como agora está cheio de familiares nossos nos abraçando. Ó. Todos chegando aqui. A prova que o coração, o amor tem a função de unir corações. Ela chegou perto de mim, ainda bem que já estava no final, que eu fiquei muito emocionado, como estou agora, porque eles estão aqui. Ela me abraçou e foi e disse: meu filho, agora eu entendo o que você está fazendo. E eu roguei a nossa Mãe Santíssima e a Jesus, que dentro do possível, eu e seu Pai, estaremos com você. Mas eu tenho um recado de coração de uma mãe para um filho. E guarde sempre que eu vou lhe falar. Lembre-se que você precisa muito do trabalho. Mais do que o trabalho precisa de você. Você está numa festa que não te pertence. A festa é de Jesus.
Olha aí, ó. Todos que aqui estão são os convidados de Jesus. O que você tem na bandeja não é seu. São os ensinamentos da doutrina espírita, de Kardec e dos benfeitores espirituais. O que é seu é o seu jeito. Então busque sempre se humildar, para que você possa ser convidado para o maior número de festas possíveis. Porque o dia que você achar que é você o convidado principal e sair da sua condição de garçom, você deixa de desfrutar a alegria daquele que sabe de toda a intimidade da festa, vê o que está acontecendo em cada mesa. Então busque sempre ser o mais humilde possível, para que Jesus possa prosseguir lhe convidando para as suas festas. A minha gratidão a essa casa de amor pela oportunidade desses dias. Gratidão a vocês, a toda a equipe, a diretoria dessa casa, e que Jesus possa prosseguir nos amparando e nos iluminando sempre. Muita paz. Não, outra. Som. Nossa gratidão ao Lacordaire, que eu estou falando Lacordaire desde quando eu conheço ele. Tá? Minha gratidão, a gratidão da casa, a gratidão aos trabalhadores da casa, né, que acreditaram nesse projeto e que estão com a gente aí, né, em todas essas atividades até o final do ano. Eu tenho alguns recados, vou deixar para depois da prece. Na realidade, eu queria fazer um comentário com vocês. Eu já tive a oportunidade de estar aqui e comentar com algumas pessoas que em alguns momentos as paredes ao redor aqui, elas não existem. E a sensação nesse final foi essa, de uma amplidão, de um local muito maior e de um grupo de pessoas muito maior do que o que a gente está vendo aqui. É fantástico. Que a gente possa levar a nossa prece a Jesus, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais do Teu Evangelho, e recebendo esse irmão de caminhada que tanto nos trouxe para reflexões, mudanças e mais vontade ainda de continuar trabalhando com Jesus. E que possamos, Senhor, nunca esquecer disso. Que possamos ser realmente o garçom, aquele que serve, aquele mais humilde, que vai estar realmente em todas as festas desse Senhor tão amado, trabalhando e servindo o tempo todo. Que possamos, Senhor, ter neste momento, continuar com essa sensação do abraço de nossos familiares, e que o nosso irmão possa se deslocar até a sua cidade, né, em segurança, e acompanhado também dessas vibrações. Permaneça conosco, Senhor, e que possamos continuar trabalhando contigo na tua seara. Ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Recados. O Instagram do Caminho da Luz, @CaminhoDaLuzVR, e o YouTube do Centro Espírita Caminho da Luz. A partir de hoje, eu acho que no final da noite a gente consegue já postar todo esse material, né, das palestras
Nós optamos por não ser online porque a internet da casa está muito oscilante e nós perdemos, por exemplo, todo aquele material do Cosme Massi. Então, a gente tem optado por fazer o seguinte, a gente está gravando, mantendo ele ali na insegurança para não perder, e hoje à noite, lá em casa, a internet é melhor, né, um pouquinho, a gente vai subir esse material. O Lacordaire também, o Lacordaire, também fez ali, né, disponibilizou o material visual da palestra. Então, na hora que a gente subir a palestra, a gente vai colocar o link com todo esse material disponível para vocês, tá bom? Mas eu amei ver vocês fotografando ali a parede e acompanhando. Eu olhava e falava assim, gente, que legal. Um dia eu vou fazer uma palestra que o pessoal vai fotografar os meus slides também, tá? E queria deixar para vocês também o seguinte, fora isso, semana que vem, o Encontro de Artes, não vou me estender, a Estela pediu para me lembrar com muito carinho, né, que a arte espírita transmite, né, toda essa mensagem que vocês viram aqui, e a gente vai ter coisas belíssimas na semana que vem. E um pedido, homens,